Em várias partes do mundo, relatos de crianças que afirmam se lembrar de vidas passadas chamam a atenção da ciência, da espiritualidade e da mídia. Algumas dessas histórias são tão impressionantes que parecem desafiar qualquer explicação lógica. E hoje vamos falar de um caso que mexeu com muita gente. O de um menino de apenas 5 anos que disse com convicção uma frase surpreendente: "Sou o John Lennon e posso provar." Mas como uma criança tão pequena poderia se identificar com um dos maiores ícones da música do século XX? Estaria apenas imaginando? Fruto de sonhos ou fantasias? Ou existe algo mais profundo por trás desse relato? Para entender essa história, precisamos relembrar primeiro quem foi John Lennon. John Lennon foi cantor, compositor e membro dos Beatles, a banda que mudou a história da música para sempre. Nascido em Liverpool, na Inglaterra, Lennon não apenas encantou o mundo com canções que se tornaram eternas, mas também foi um símbolo de contestação, de liberdade e de mensagens de paz. Em 1980, sua vida foi brutalmente interrompida quando foi assassinado em Nova York. Desde então, sua figura se tornou ainda mais lendária. Décadas depois, surge esse relato curioso. Uma família contou que seu filho pequeno, ainda com 5 anos, começou a falar espontaneamente sobre coisas que, em teoria, não poderia saber. Ele dizia frases como "eu sou John Lennon" e, diante da surpresa dos pais, afirmava que podia provar. O mais impressionante não eram apenas as palavras, mas os detalhes. A criança falava de músicas, de lugares e até de situações que pareciam ligar diretamente à vida do músico. Segundo a família, em algumas ocasiões, o menino reconhecia imagens antigas de Lennon, citava trechos de letras e até descrevia o famoso Central Park, em Nova York, sem nunca ter estado lá. Isso levantou a pergunta: seria apenas coincidência ou uma lembrança real de outra existência? Os pais, inicialmente céticos, começaram a anotar cada detalhe. A cada nova fala do garoto, a dúvida aumentava. Como explicar que uma criança tão nova tivesse informações tão específicas sobre a vida de alguém que morreu décadas antes do seu nascimento? Ao longo da história, existem centenas de relatos de crianças que dizem se lembrar de vidas passadas. Pesquisadores da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, estudaram casos semelhantes por mais de 50 anos, crianças que descreviam em detalhes a vida de pessoas que já haviam morrido, mencionando nomes, lugares, familiares e até marcas de nascença ligadas a traumas da vida anterior. No caso desse menino que dizia ser John Lennon, o relato ganhou destaque justamente por envolver uma figura mundialmente conhecida. Isso aumenta tanto a curiosidade quanto o ceticismo. Muitos se perguntaram: será que a criança foi influenciada por ouvir músicas dos Beatles em casa? Será que os pais, mesmo inconscientemente, transmitiram essas informações? Ou será que estamos diante de algo que realmente não pode ser explicado apenas pela lógica? Para os estudiosos da espiritualidade, reencarnação é um processo natural da alma que retorna ao mundo em diferentes corpos e épocas, trazendo consigo lembranças ou traços de vidas passadas. Algumas tradições religiosas, como o hinduísmo e o budismo, acreditam firmemente nesse ciclo de renascimento. Já na visão espírita, crianças pequenas têm maior facilidade em acessar memórias de outras vidas, justamente porque ainda estão mais conectadas ao mundo espiritual. Por outro lado, a ciência mais tradicional costuma explicar esse tipo de relato como fruto da imaginação infantil, da exposição a informações externas ou até de lapsos de memória seletiva. Crianças, pela criatividade e pela sensibilidade, poderiam criar histórias que parecem reais, mas não passam de construções mentais. Mas há um detalhe que chama a atenção
no caso desse menino. Algumas informações que ele teria mencionado não eram tão fáceis de se encontrar em materiais comuns. Pequenos detalhes sobre a vida íntima de Lennon, sobre sua rotina e até sobre lugares específicos que ele frequentava. Isso deixou os pais intrigados e fez com que o caso chamasse a atenção da mídia, independente da explicação. Histórias assim despertam nossa imaginação e nos fazem questionar o que realmente sabemos sobre a vida e a morte. Será que realmente vivemos apenas uma vez? Ou será que a consciência continua, de alguma forma, retornando em novos corpos, em novas histórias, mas carregando ecos do passado? No final das contas, talvez não haja uma resposta definitiva, mas o que esse relato mostra é que o mistério da existência ainda guarda segredos que a ciência e a fé tentam compreender. O menino de 5 anos que disse: "Sou John Lennon e posso provar", pode ter sido apenas uma criança criativa ou pode ter sido o portador de um dos muitos sinais de que a vida vai muito além do que conseguimos ver. A história nos convida a refletir sobre a imortalidade da consciência, sobre a força da memória e sobre o quanto ainda precisamos aprender sobre nós mesmos. E de certa forma, seja coincidência ou não, é como se John Lennon, cuja mensagem sempre foi de paz e amor, tivesse encontrado uma forma de continuar sendo lembrado através da voz inocente de uma criança. E para você, o que acha? Será que esse relato é apenas mais uma curiosidade? Ou pode ser a prova de que realmente existe algo além dessa vida?